Olá galera, boa noite, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do Prof. Espero que vocês gostem aí. Hoje falaremos sobre doença respiratória, galera. Vamos lá? Vamos, né? Vamos nesse ônibus aí? Beleza? Então bora! Então, as doenças respiratórias são condições médicas que afetam os pulmões e a capacidade de respiração. Algumas dessas doenças são genéticas, enquanto outras são causadas pelo estilo de vida desta pessoa e até mesmo um fator ambiental. A doença respiratória, ela é a terceira maior causa de morte no mundo, gente. Tá? Elas atingem um sistema respiratório formado pelo pulmão, brônquios, laringe, faringe, bronquíolos, fossas nasais, boca e até mesmo a traqueia. Quando se fala que pode ser adquirida devido à qualidade de vida, nós podemos destacar a poluição e o tabagismo, né, gente? Desse modo, elas são classificadas em dois tipos: as doenças respiratórias alérgicas ou doenças respiratórias infecciosas, tá? Vamos falar sobre as duas aí? Vamos embora? Legal, galera. Então, as doenças respiratórias crônicas ou doenças respiratórias alérgicas, né? São aquelas que acometem as vias respiratórias e as outras estruturas dos pulmões. São elas: a rinite, que é uma inflamação na mucosa, que reveste internamente o nariz, que ocorre por uma reação imunológica exacerbada do corpo a alguma substância alérgica. Poeira, química, líquido, alguma coisa reage com a mucosa da cavidade nasal que deixa o quê? A pessoa irritada, né? Ocorrendo essa rinite, né? Deixa a cavidade nasal irritada, ocorrendo a que nós chamamos de rinite, né? Inflamação na mucosa da cavidade nasal. Ela tem algum fator em comum juntamente com a sinusite, galera. Por quê? Porque a sinusite é uma inflamação autolimitada nos seios da face que ocorre por uma causa de qualquer quadro gripal. Normalmente, aí, a partir da 12ª semana de alergia, é considerado um quadro crônico. Se a pessoa não tratar, a partir da 12ª semana, ela passa de um quadro agudo para o quadro crônico. Os principais sintomas são dor de cabeça, secreção amarelada, tosse e até mesmo catarro. Quem tem rinite tem predisposição a ter uma sinusite, ok? Então é o que temos em comum aí, né? O que eu falei, que uma coisa pode ser atrelada à outra, né? A asma, galera, a asma é normalmente dito como bronquite, mas na verdade é classificado como asma, né? É uma crise na mucosa dos brônquios que fica com acúmulo anormal de líquidos, estreitando as vias aéreas e diminuindo a passagem de ar para dentro ou até mesmo para fora dos pulmões. A asma, ela tem 4 quadros. A primeira é chamada de quadro intermitente, quando acontece o sintoma uma vez por semana. O segundo é o chamado de persistente leve, que acontece o quadro mais vezes por semana. O terceiro é a persistente moderada, que é um quadro diário que pode até mesmo começar a afetar a vida desse paciente. E o último é o persistente grave, que são quadros, né, contínuos e atividades limitadas, né, do paciente, mudando o quê? A qualidade de vida dessa pessoa. Ok? Legal? Epa! A segunda, né, que nós falamos, é a infecção respiratória aguda ou infecção respiratória infecciosa, né? As infecções respiratórias agudas podem ser classificadas segundo sua utilização, localização anatômica. Elas podem ser infecções das vias aéreas superiores, que podem comprometer a rinofaringite, a faringite, a amidalite, a otite média, sinusite e a laringite também, ok? E algumas infecções de vias aéreas inferiores, tais como bronquite, bronquiolite e até mesmo a pneumonia. Tá? A infecção respiratória aguda, que nós denominamos IRA, né, são mundialmente reconhecidas como uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todas as idades.
particularmente as crianças e idosos, resultando em torno de 3 até mesmo 5 milhões de casos de doenças graves ao ano, gente. Com o início do outono ou até mesmo inverno e abaixo da temperatura, as infecções respiratórias tornam-se frequentes. Nesta época, aumenta o registro desse tipo de caso nos hospitais, emergências e em todo o mundo. Cerca assim, de 20 a 40% das consultas em serviços de pediatria e até mesmo 35% das infecções e internações hospitalares. Tá? Por que acontece isso? Vamos falar um pouquinho sobre como funciona o nosso trato respiratório superior? Vamos? Antes de mais nada? Então vamos lá, galera. Como funciona o nosso trato respiratório inferior? Tá? O trato respiratório superior, ele é composto pelas vias aéreas respiratórias superiores e inferiores. O trato respiratório superior é formado pelo órgão localizado fora da caixa torácica, como o nariz externo, cavidade nasal, faringe, laringe e parte superior da traqueia. Olha só, né? Então, tudo isso é classificado como trato respiratório superior, galerinha, tá? Beleza. Tá? Os principais infecções aí respiratórias agudas são a rinofaringite, que tem a sua etiologia predominantemente viral, sendo causada por mais de 200 tipos de vírus. Alguns, como o rinovírus, responsáveis aí por 30 a 35% dos resfriados em adultos, raramente produzem doenças sérias. Outros, como a parainfluenza e a influenza respiratória sincial. Vamos falar sobre essas doenças respiratórias sincial logo no final, ok? Algumas, como essas, produzem infecções leves e até mesmo adultos, mas podem causar infecções respiratórias severas em criança, tá? Outros vírus associados ao resfriado são coronavírus aí, né? Que tá na época, né, galera? Infelizmente. O adenovírus, o influenza e o enterovírus também. Tá? Os sintomas dos resfriados comuns geralmente começam de 2 a 3 dias depois da infecção, aí depois costumam incluir corrimento nasal, obstrução de respiração nasal, inchaço de membrana de sinos, espirros, gargantas sempre irritadas, tosse, dor de cabeça, febre alta acima de 38 graus, né? Esses aí são os sintomas do a rinofaringite ou resfriado comum. O segundo é o H3N2, né? Ou o novo vírus da gripe, né? Ele é um subtipo do vírus da influenza. O H3N2 é um subtipo do H1N1. Tá? Ele tem chamado a atenção no mundo todo e até fora do Brasil e no mundo todo. Tá? Nesse último inverno, lá nos Estados Unidos, o vírus foi responsável pelo maior surto de gripe nos últimos anos, com mais de 45 mil pessoas infectadas, o H3N2. Tá bom? Essa circulação desse vírus, o H3N2 no Brasil, ela não é novidade. Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo, esse vírus trafega pelo país com bastante tempo. Porém, este ano já provocou mais de 50 casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou chamado SARS, né? Em inglês, tá bom? O H3N2, nos últimos anos, vem sofrendo alterações antigênias, quando há cerca de 2 ou mais vírus se combinam de modo a tornar esse novo subtipo viral, tá bom, galera? É interessante nós sabermos sobre isso. Tá? O próximo é a nossa otite média aguda. Né? A otite média aguda é uma infecção no ouvido médio. Geralmente é uma complicação, né? Da dor da garganta, resfriado e algum problema respiratório que se espalha
para o ouvido médio. A otite média, ela é uma doença mais comum em crianças pequenas, gente. Pode ser também afetar adulto? Pode, tá? Em torno de 75% das crianças experimentam pelo menos um episódio de otite média, até 3 anos de idade aproximadamente aí, tá? Quase metade dessas terão 3 ou mais infecções de otite média, né, nos primeiros 3 anos aí de idade, tá bom? A próxima é o que? A faringe e amidalite, galera. A faringe, que é o nome dado pela inflamação na faringe, né? E a amidalite é a inflamação nas amígdalas, né? Ambas apresentam como principal sintoma a dor na garganta. Como estão automaticamente próximas, é muito comum a faringe e as amígdalas inflamarem simultaneamente. Quando ocorre o quadro, nós chamamos de faringoamidalite, gente. Né? Que nome exarrão, né, gente? É. Apesar de serem parecidas, né, em alguns sintomas por serem juntas, né, como se fossem as mesmas coisas, algumas diferenças podem ser destacadas. Primeiro, a amidalite é marcada por uma dor maior a pessoa tentar engolir alguma coisa. Já a faringe são dores mais brandas, né, dores leves, com secreções e tosse, tá bom? Sem febre, sem nenhum tipo de alteração de temperatura, tá? A última aí, laringite, galerinha, laringite. A laringite, ou também chamado de croup, né? Croup ou laringotraqueobronquite. Meu Deus do céu, né? É mais fácil falar laringite do que laringotraqueobronquite, né? É. Ela é causada por uma infecção viral que leva ao inchaço do revestimento das vias respiratórias, especialmente a área logo abaixo da laringe. A doença corresponde por 15% da infecção do trato respiratório nas crianças. A principal etiologia viral é de 80%, principalmente a parainfluenza tipo 2 e tipo 1. O adenovírus, a influenza rinovírus, o vírus sinusial, o atenovírus também e outros vírus aí relacionados à laringe ou a nossa laringotraqueobronquite, né? Ou CUP, né? Melhor falar CRUP, né? Bem melhor falar CRUP, né? Do que esse nome exarrão, né, galera? Com certeza. E aí vamos ao seguinte, né? Falamos sobre trato respiratório e alguns cuidados aí para as nossas patologias respiratórias. Tá? Então, primeiro, nos casos que o paciente já é afetado ou com alguma doença crônica, o certo seria o quê? Uma fisioterapia de alerta. Quando o paciente tem um DPOC, ou chamado, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, que foi o que nós falamos aí anteriormente, tá? É necessário um acompanhamento médico constante, fisioterapia respiratória, higiene brônquica, ingestão de líquidos adequados e até mesmo uma atividade física moderada. E por que isso aí? Porque quando você faz uma atividade física constante, acentuada, pode ocorrer o quê? Tá? Uma descompensação nas vias respiratórias aí, na cavidade respiratória, podendo a pessoa adquirir um cansaço, tá? E uma predisposição à atividade física, tá? A resistência aos antibióticos acontece quando as bactérias são regularmente expostas ao mesmo medicamento, isso por um longo tempo, tá? E acabam por sofrer uma mutação e por desenvolver resistência a esse medicamento. Utilizar antibióticos desnecessários para a doença pode acelerar o quadro e trazer um pouco mais de problema a essa pessoa. Então, tem o quê? Que usar o antibiótico certo para a patologia certa, tá bom? Alguma das formas de tratar uma infecção é através de medicamentos chamados antibióticos aí. Os antibióticos só podem ou só devem ser receituados quando necessário, falamos anteriormente, né, gente? Senão podem desenvolver resistência a esses antibióticos aí.
Isso aí é uma coisa interessante que nós temos que nos ater a essa preocupação, tá bom? Método de prevenção aí, tá? Em relação ao método de prevenção, a melhor forma é o quê? Prevenir as infecções é através de vacina. A vacinação contra a pneumonia e a gripe é frequentemente administrada aos grupos de pessoas que se encontram em maior risco, como, por exemplo, os idosos ou as pessoas muito jovens aí. Atualmente, não há nenhuma vacina disponível para aquele vírus que falamos anteriormente, né? O vírus sincial respiratório, ou VSR. Mas a investigação decorre esta preocupação a uma forma de tentar desenvolver uma vacina para o vírus sincial respiratório. Tá? O vírus sincial respiratório ele é a principal causa de infecção das vias respiratórias no pulmão, normalmente aí de recém-nascidos, tá? Ou até mesmo de crianças pequenas, gente. É um dos muitos vírus aí que pode causar bronquiolite, uma infecção nos brônquios, né? Nos pequenos tubos respiratórios e nos pulmões aí. Tá? Outra causa da bronquiolite são as influenzas, vírus para a influenza e até mesmo o adenovírus. O vírus respiratório, o sincial, ele é transmitido de uma criança infectada pela secreção do nariz ou até mesmo pela boca. Isso por contato direto ou até mesmo por gotículas, tá? O período de maior contágio é nos primeiros dias dessa infecção. O período de incubação do VSR, né, varia de 2 até mesmo 8 dias. Normalmente é de 4 a 6. Tá? As epidemias anuais ocorrem durante o inverno e até mesmo nessa primavera. Isso falando, tá, do vírus sincial respiratório. Tá bom, galera? Inicialmente, as crianças têm corrimento nasal, tosses leves, em alguns casos até mesmo febre. Dentro assim de 1 a 2 dias. As tosses começam a piorar e até mesmo em menos tempo. E a respiração da criança torna-se rápida e difícil. Tá? Ela pode até mesmo apresentar chiados e a cada espirrada. Fica difícil até mesmo para recém-nascidos mamar, né? E tem até a dificuldade de respirar, galera. Esse VSR ele não há tratamento específico, mas temos que observar para que não haja agravo necessário para esse vírus. Tá? Caso tenha ou seja detectado esse vírus, primeira coisa, tá? Serviço médico especializado e oxigenoterapia para essa criança, tá bom? Tudo bem, galera? Sem problema? Dúvidas? Então eu vou estar passando para os senhores aí, tá? A parte de audiovisual. Passa aí também para os senhores mais tarde, né? Os senhores entender como funciona aí a parte de vírus aí via escrita, né? Os senhores entenderem e nós estaremos juntos aí para solucionar os problemas. Estarei com vocês aqui online, né? Qualquer pergunta, por gentileza, pode falar, estarei aqui presente para sanar a dúvida de vocês, ok? Espero que vocês gostem dessa aula aí. É uma aula com certeza complicada, mas é uma aula interessante, baseando-se, por exemplo, né, no que está acontecendo aí durante esse tempo que nós estamos. Ok, galera? Fiquem com Deus. Um abraço.